Ao longo da história, poucas decisões tiveram impactos tão significativos na economia e na sociedade quanto a definição da jornada de trabalho. Hoje, o possível fim da escala 6x1 reacendeu um debate que mobiliza empresas, trabalhadores, sindicatos, economistas e legisladores. Mas, por trás das discussões e das diferentes opiniões, existe uma pergunta bem maior. Afinal, estamos discutindo apenas a questão da jornada de trabalho ou a capacidade do Brasil de crescer com produtividade e competitividade? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. E para essa conversa, temos a satisfação de receber Daniel Violante pela primeira vez aqui no Papo de DHO. Daniel Violante possui uma sólida experiência executiva em recursos humanos, com ampla experiência em relações trabalhistas e sindicais, remuneração, desenvolvimento de pessoas, gestão de mudanças e negociações coletivas. Atuou por vários anos em posições executivas de recursos humanos, na Philco, Ford, Oxiteno, onde eu o conheci. Não vou falar quantos anos, porque vai revelar a nossa idade. E na Votorantim Metais, coordenando negociações sindicais, processos de due diligence e processos de M&A no Brasil e no exterior, apoiando lideranças, conduzindo estudos de remuneração, custos, controle de custos de pessoal e novos modelos de organização do trabalho. Há vários anos, ele é sócio da VIB Consultoria, uma empresa de consultoria especializada em relações trabalhistas e sindicais, prestando consultoria estratégica para organizações em temas relacionados ao mundo do trabalho. Além disso, ele já foi o autor, em conjunto com o sócio dele, de vários artigos publicados na pesquisa Wisdom de remuneração ao longo dos últimos anos. Dan, seja muito bem-vindo ao Papo de DHO. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Luiz e Aline, pelo convite. Parabéns a vocês aqui pela criação desse podcast, que tem sido um instrumento importante para a discussão de temas voltados à gestão de pessoas. É uma satisfação estar com vocês aqui. A satisfação é nossa, Daniel. Bom, vamos à primeira pergunta. Nos últimos meses, o debate sobre o possível fim da escala 6x1 ganhou uma enorme repercussão. E, como costuma acontecer no debate de temas sensíveis, surgiram posicionamentos bastante polarizados. De um lado, argumentos voltados à qualidade de vida e às condições de trabalho. De outro, preocupações relacionadas aos custos decorrentes dessa mudança, aos impactos dele na produtividade e na competitividade de nossa economia, que pouco cresce há vários anos. Na sua percepção, essa polarização apenas torna simplório um debate que é muito mais complexo do que parece? Aline, seguramente o tema é muito mais amplo e merece maior reflexão. O argumento de melhor qualidade de vida é sensível e de difícil contestação. Porém, os efeitos dessa medida poderão ser negativos na economia, por consequência para a própria sociedade, anulando ou reduzindo os benefícios pretendidos. Em um ano eleitoral é um tema simpático e de grande aceitação. Mas o que se pergunta é como contornar os prováveis efeitos, como certamente aumento de custo e inflação. Nestes momentos, a economia provoca a chamada renovação da massa salarial. É uma rotatividade de mão de obra forçada. Isto é impacto direto na competitividade, até, de uma maneira também previsível, a simples redução de atividades operacionais. Isso pode ocorrer. Dan, para que todos os ouvintes partam do mesmo ponto, você poderia explicar de forma objetiva
o que efetivamente está sendo discutido hoje, e uma outra pergunta dentro dessa mesma, o que propõe a mudança relacionada à escala 6x1 e quais aspectos ainda dependem da evolução do processo no Legislativo, agora, principalmente no Senado? De uma forma direta, o que está sendo discutido através de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, é uma redução da carga horária semanal de 44 horas para 42 horas, isso 60 dias após a aprovação. E 12 meses após, esta jornada semanal seria reduzida para 40 horas. Agora, mais um complicador, garantindo-se 2 dias de descanso e tudo isso sem redução salarial. Então já se pronuncia aí um aumento de custo direto. Essa medida foi aprovada em maio pela Câmara dos Deputados e está no Senado agora. No Senado, conforme notícias, os debates começarão esta semana aqui, envolvendo representantes da sociedade, sindicatos, empresários e mais partes interessadas. Tudo indica que no Senado esse debate obedecerá a um rito que necessariamente não terá o mesmo ritmo desejado pelos maiores interessados politicamente. E, mais uma vez, estaremos criando um aumento indesejado de custos sem apontar fontes de custeio. Não é? Lembrando aí, do couro sai a correia. Verdade. Lembra disso? Lembro. Lembra disso? Então, quem paga contas? Governo não gera riqueza, governo distribui a riqueza produzida pelo país. É isso. Ao longo da sua carreira, você já conduziu inúmeras negociações sindicais e acompanhou a evolução das relações de trabalho no país. Quando olha para o debate atual, ele representa uma ruptura em relação ao passado ou é parte de um processo de transformação das relações de trabalho no Brasil? Aline, eu acredito firmemente que isso seja uma etapa de um processo de transformação, de evolução das relações de trabalho e assim a história tem demonstrado. Nos anos 1920, algumas empresas têxteis lá nos Estados Unidos adotaram jornadas reduzidas semanais. Isso já naquela época. A Ford, de uma maneira inédita naquela época, né? Também nos anos 1920, com o advento das linhas de montagem, reduziu a sua jornada para 40 horas, antecipando-se em 10, 15 anos o que seria determinado por lei nos Estados Unidos, essa redução de jornada para 40 horas. Isso quer dizer, há um movimento natural que é acompanhado de evolução nos processos e tudo mais. Agora vejam, no Brasil, a jornada média hoje é de 38,4 horas. Muitos setores, e que nós conhecemos, seja metalurgia, siderurgia, mineração, grandes empresas, já têm uma jornada limitada em 40 horas. Tudo isso através de negociação. Sempre através de negociação. Logicamente, né, a evolução das relações de trabalho tem como eixo, duro, é árduo, não tenha dúvida, o processo de negociação entre as partes. Né? Se nós considerarmos, são inúmeros os setores da economia, processos e necessidades diferenciadas. Como definir o arranjo combinatório de jornada e escala
para todos esses segmentos através de uma legislação é a grande pergunta, né? Na minha opinião, deixe que os setores se organizem, dê um pouco de liberdade para o mercado, não é assim? Enfim, é esperar que haja naturalmente essa acomodação do mercado, logicamente com fronteiras definidas, né? Dan, uma outra pergunta. Existe uma percepção de que a redução da jornada de trabalho melhora a qualidade de vida dos trabalhadores. A Aline puxou uma outra questão há pouco nesse podcast. E outra, de que ela compromete a produtividade e a competitividade das empresas. Na prática, essas correlações são realmente tão diretas ou a realidade costuma ser bem mais complexa? Luiz, é muito mais complexa, né? Como nós falamos no início, o tema de redução de horas trabalhadas e maior qualidade de vida é agradável de se ouvir. Mas nós temos que pensar o seguinte, que as pessoas precisarão ter condições para melhor aproveitarem a vida. Não basta a redução do trabalho em si, não é? A sociedade tem como um caminho da busca pelo bem-estar também o aumento da produtividade. E a produtividade, nós sabemos, não depende somente de trabalho, de horas trabalhadas. Ela envolve a qualificação da mão de obra. E normalmente quando se fala qualificação da mão de obra, as pessoas remetem para o trabalhador. Não, para o empresário também. Eles precisam de uma qualificação maior. Recursos, tecnologia, isso é importantíssimo. A infraestrutura, lembre-se que o nosso país aqui é gigante, né? E o que nós temos de carência em infraestrutura que poderia facilitar a vida das pessoas é uma coisa incrível. Os recursos naturais, puxa vida, nós temos, né? E depois avanços no processo e gestão. O que a gente observa acompanhando o mundo do trabalho em outros países é que a velocidade da utilização de novas formas de tecnologia, elas estão associados a bons sistemas de educação e formação, o que alavanca a requalificação dos profissionais. Esse conjunto pode contribuir, sim, para o bem-estar das pessoas. Então não é uma medida única, é uma coisa muito mais ampla. Perfeito, Daniel. Em muitos debates, surgem estudos e projeções que chegam a conclusões bastante diferentes sobre os impactos econômicos dessa mudança. Como interpretar cenários tão distintos? Olha, Aline, é natural que assim seja, porque são inúmeros os setores da economia e estes são e serão impactados por essa medida de formas diferentes, né? Daí a relevância do que a gente fala das dores e dos efeitos dessa medida sejam discutidos entre empresas, empregados, lembrando que os empregados têm o apoio de seus sindicatos. E o nosso país conta com sindicatos, sim, responsáveis e preparados por uma discussão desse tipo. Novamente, é uma pretensão enorme querer resolver e impor soluções únicas para algo que é tão heterogêneo, não? Ao longo da nossa conversa, nós falamos muito sobre a produtividade das empresas e seus efeitos sobre a economia. Mas produtividade também depende das pessoas. Na sua experiência, qual é o papel das pessoas nessa transformação? Existe também uma mudança cultural que as empresas e os profissionais precisarão construir? Certamente. O engajamento é responsabilidade das pessoas, né? Engajar-se
naquela ideia, naquele objetivo, é responsabilidade das pessoas. Agora, Aline, o que fazer para aumentar esse engajamento, esse compromisso, é desafio das empresas. Elas precisam criar ambientes de desenvolvimento que sejam percebidos e aproveitados pelas pessoas e despertar o interesse nelas. Por incrível que pareça, essa é a pedra de toque, despertar o interesse. Esses são os desafios para as empresas e suas lideranças. Daí a necessidade constante de preparação e formação de lideranças. Beleza, Dan. Até aqui a gente entendeu como essa discussão pode impactar a economia e as pessoas. E agora vamos trazer essa reflexão para dentro das empresas. Afinal, como empresas maduras, devem se preparar para uma transformação dessa natureza. Vamos lá. Existe um ponto que muitas vezes parece ficar em segundo plano. Produtividade não depende apenas das pessoas, mas também da forma como o trabalho é organizado. Na sua visão, esse debate pode estimular empresas a repensarem processos, tecnologia, automação e modelos de gestão, independente dessa mudança ser ou não aprovada? Aline, sabe-se há tempos, até por estudos do Fórum Econômico Mundial, que são 3 os principais fatores que impactam o mundo do trabalho. E, consequentemente, são fontes possíveis de insatisfações. Pela ordem, são eles a organização do trabalho, aí nós estamos falando da jornada, escala, mudanças tecnológicas, estrutura, é o que a gente define como organização do trabalho, o relacionamento com a liderança, esse é o segundo motivo, e a percepção de injustiça na remuneração. Veja bem, não estamos falando de pagar bem, pagar mal, mas é fazer com que os empregados, os trabalhadores, percebam que há critérios. Respondendo então, Aline, independente de uma determinação legal, estas são preocupações que todas as empresas deveriam ter no seu cotidiano. Nada de novo, ok? Dan, empresas que atravessam mudanças estruturais com menor impacto normalmente começam a se preparar antes que elas se tornem obrigatórias. Você acredita que esse também deveria ser o comportamento das organizações frente à discussão sobre o possível fim da escala 6x1? Luiz, a nossa percepção é que, independentemente do provável fim da escala 6x1, as empresas deveriam sim preparar-se, tendo como objetivo a adequação à ambiência, que é determinada pelas mudanças e avanços nos processos, tecnologia, qualificação dos profissionais. Na essência, Luiz, é uma palavra que você conhece muito bem. Nós estamos falando de planejamento. É uma palavra que nas organizações é muito citada e pouco praticada, né? Isso é pouco praticado. Então, veja, basta olhar o nosso ambiente ao redor e exercitar os cenários. É isso que é planejamento, né? É perguntar-se, e se? E se? Né? Uma pergunta, nós dois já tivemos oportunidade de desenvolver trabalhos. Quais serão as necessidades de mão de obra especializada da minha empresa daqui a 5 anos? Alguém pode achar um exercício de futurologia, mas minimamente você está tentando se prevenir, não é? É isto. Com certeza, até porque você não desenvolve capacitação, até você consegue, de maneira organizada e planejada, concluir o processo de capacitação mais rapidamente. Mas, sobretudo, o desenvolvimento
de pessoas, como a natureza não dá saltos, é muito mais demorado. Dan, outra questão. Na sua experiência, quando temas dessa natureza chegam às mesas de negociação entre empresas e sindicatos, o que diferencia negociações que produzem soluções sustentáveis daquelas que acabam ampliando os conflitos e estressando as relações? E quais são os erros mais comuns cometidos por cada uma das partes? Esse é um tema muito interessante, né? Uma negociação, ela deve ser sustentada, lastreada por critérios claros, transparentes, e nunca, é o que acontece na maioria, imposições individuais. Quando você define o teu cenário de negociação através de critérios claros, a construção dessas relações serão mais duradouras. A gente costuma dizer que negociar não é você se ater de forma ferrenha a posições. Eu já vi tantas vezes, Luiz, e de forma até irracional. Né? Se você perguntar o porquê, a pessoa não sabe dizer o porquê. Acha que é aquilo e pronto. Não, por que não? Não, por que não? É a resposta mais simples que tem. Por que não? Ah, por que não? Por que não? Por que não? Então, quando você tem critérios, você faz um exercício. Você tem que, antes de tudo, para isso, admitir a diversidade de pensamentos. Lembrando, com critérios. Não é? A discussão de ideias é uma coisa extremamente salutar. Não resta dúvida que você procedendo desta forma, você cria um ambiente, uma relação sustentável que é calcada no respeito entre as partes. A palavra fundamental para mim no processo de negociação é respeito. E respeito se traduz em ser transparente, em falar dos seus argumentos com convicção, com critérios. Né? Isso tudo é respeito. Estes, para mim, são os fundamentos para você chegar a um bom acordo. Perfeito. Bom, nem todos os setores da economia serão impactados da mesma forma, caso a mudança da jornada de trabalho seja finalmente aprovada. Na sua visão, quais segmentos enfrentarão os maiores desafios de adaptação e por quê? Aline, basicamente, as pequenas e médias empresas sofrerão maior impacto. E lembrando o seguinte, as pequenas e médias empresas elas têm um peso significativo na economia. Ora, não que as grandes não terão, lógico que terão, mas o aumento de custo que isso vai provocar, nós estamos falando algo de uma... Se você fizer uma composição na redução da jornada, e lembrando que nós vamos ter que pagar agora não um DSR, na escala 6x1 você paga um descanso semanal remunerado. Teremos que pagar 2. Então nós estamos falando de um aumento de custo de próximo de 20%. Gente, relembrando que nos processos estressados de negociação coletiva de trabalho, você tem aumentos reais acima da inflação em torno de 1 a 2% no máximo. Você falar de uma hora para outra, uma surpresa de ter algo próximo de 20% na tua folha de pagamento, é para sentar e refletir, não é? Então, de novo, né? Tudo isso daí ainda tem o agravante, se tudo correr como estão dizendo, que você vai ter que buscar mão de obra, né? De novo, Luiz, do couro sai a correia. Quem é que vai cobrir esse espaço de descanso? É o que se imagina, mão de obra? Não sei. E nós não temos essa mão de obra toda disponível. Né? Estamos falando de mão de obra qualificada. Novamente,
são diversos os setores, são diversos os problemas. Os maiores setores produtivos já estão, na sua maioria, adequados e têm alguma flexibilidade operacional. Até aqui falamos sobre empresas, produtividade e competitividade. Agora, eu quero ampliar ainda mais essa perspectiva para nossos ouvintes e refletir sobre o cenário econômico de nosso país e a sua capacidade para absorver uma transformação dessa magnitude. Então, Dan, assim sendo, e olhando agora para o país como um todo, a minha pergunta para você é outra. O Brasil está preparado para essa transformação? Quais condições ele precisa reunir para que uma mudança como essa produza os efeitos, os resultados esperados? De forma direta, Luiz, não está preparado. Além dos pontos que mencionei anteriormente, que nós estamos falando aí da qualificação da mão de obra, lembram-se, do trabalhador, do empresário, do investimento, o aporte em tecnologia, da criação de um incremento de uma infraestrutura, né, do aproveitamento dos recursos naturais, o desenvolvimento nos processos e sistemas de gestão, eu acrescentaria a taxação do trabalho. Luiz, empregar no Brasil é caro. Empregar no Brasil, para cada 100, você tem que minimamente colocar outros 102,3 em cima. Algumas correntes discordam desse cálculo e até algumas correntes acham que esse número é maior. Enfim... Você quis dizer 102 ou você quis dizer 123? Não, o que eu quero dizer é 102 a mais. Ah, tá. Dobrou um pouco mais. Se eu pago 100, certo? O meu custo será 202,3. Isso os encargos sociais, diretos e indiretos. Encargos sociais, diretos e indiretos, provisões. E ainda, Luiz, é uma coisa absurda. O que eu costumo comentar é aquele empresário que nunca foi autuado, um dia será. E não porque ele seja um péssimo empresário, não é isso. São enormes a quantidade de legislação que se impõe sobre o trabalho é uma coisa estrondosa. E, falando um pouco da legislação, eu acrescentaria, por fim, a segurança jurídica. A pergunta singela que se faz, Luiz. Neste exato momento, diversas empresas, diversos setores têm acordos e convenções coletivas de trabalho e que trazem embutida no seu conteúdo jornadas negociadas. Ora bolas, a legislação vigente diz que o negociado se sobrepõe ao legislado. Se eu tenho um acordo, fiz de acordo com o rito legal, o que vai acontecer com isso? 60 dias após muda? 12 meses após muda? É uma coisa que se pergunta. É verdade. Sabe, veja, eu e a nossa empresa assessora em processos de negociação diversas companhias de diversos segmentos. Assinamos recentemente acordos importantes e que trazem escalas e jornada de trabalho no seu bojo. O que vai acontecer com isso? Não vale mais? Essa insegurança continua batendo, Luiz. Entendeu? Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas você comenta. Nós fizemos promulgamos uma nova legislação trabalhista lá na época do Temer. E uma das essências dela é que o que foi negociado se sobrepõe à legislação. Pois é, foi por isso que eu me referi. E agora? O que vai acontecer? É um retrocesso legislativo? Não dá para se imaginar, conhecendo o nosso país, como todos nós conhecemos, que as coisas
que serão aprovadas virão já perfeitas e acabadas, né? Não é isso? Daí a expressão que se tem utilizado são bombas, né? Que a sociedade vai ter que engolir, vai ter que se adaptar. Enfim, é uma insegurança enorme. Verdade. Ao observarmos países que reduziram suas jornadas de trabalho, muitas vezes esquecemos que suas realidades econômicas, níveis de produtividade e mercados de trabalho são bem diferentes dos nossos. Quais cuidados devemos ter ao utilizar experiências internacionais como referência para o debate brasileiro? Pois é, Aline. Como nós já vimos, a produtividade e competitividade são resultantes de um grande sistema complexo que vai além de horas trabalhadas. Não é? A gente pode imaginar alguns países que têm a jornada mais reduzida há mais tempo. Na Alemanha, a jornada semanal é de 34,2 horas semanais. Na França, 35. Portugal chegou a 40. Na América Latina, nós temos países, Colômbia, Chile e México, que estão numa fase de transição, 3, 4 anos, alguns pouco menos, para essa redução também, para essa redução da jornada semanal. Agora, uma coisa que se observa nesses países que eu citei e que reduziram sua jornada semanal é de que não foi observado o aumento na quantidade de postos de trabalho. O que significa, Aline, que houve incremento em tecnologia, melhoria de processos. Tudo isso é um processo grande de evolução. O que houve um traço, um denominador comum, é que esta redução, foi feita em prazos maiores aos nossos pretendidos 14 meses para a transição e composição de escalas e, principalmente, através de negociação. Assim foi. Dan, existe um aspecto que costuma aparecer pouco nesse debate, que é a informalidade, que ainda é um percentual bastante elevado na economia brasileira. Em um país que convive, como o nosso, com um elevado índice de informalidade, mudanças nas regras formais de contratação podem produzir efeitos indiretos sobre esse cenário? Como essa variável entra na análise? Alguns já pronunciam um aumento da informalidade, Luiz. Porque, como nós falamos, o trabalho custa caro. Não é? O chamado CUT, custo unitário do trabalho, no Brasil, ele é alto. Ele é muito alto. Não é? Então, veja, esta é uma medida que não vai contribuir para um crescimento e realmente não estimula novos investimentos. A tendência é um aumento da informalidade. Né? Beleza. Após nós analisarmos os impactos econômicos, organizacionais e sociais dessa discussão, vamos agora olhar para o futuro. Mais do que falar sobre essa proposta específica, nós queremos refletir sobre para onde caminham as relações de trabalho. Então vamos à pergunta. Na sua percepção, o fim da escala 6x1 representa apenas mais uma mudança na legislação ou é parte de uma transformação mais profunda na forma como as empresas, os profissionais e a sociedade irão se relacionar com o trabalho nos próximos anos? Aline, as mudanças culturais, mudanças tecnológicas e, por consequência, as mudanças nas relações sociais no mundo do trabalho, elas estão em permanente processo de mudança. Nós temos que acreditar nisso. A expectativa, como eu vejo, é que tenhamos para o futuro relações de trabalho mais flexíveis. Isso eu acho importante reconhecer. É uma evolução. Dan, depois de toda a nossa conversa de hoje, talvez a principal conclusão seja que essa
que esse não é um tema que envolve resposta simples, e a gente viu isso ao longo desse podcast. Na sua visão, qual deveria ser a postura de empresas, trabalhadores e da sociedade para que esse debate aconteça de forma responsável e construtiva? Luiz, importantíssimo. Estar atento às evoluções em todas as áreas. Refletir sobre os seus prováveis impactos. Acreditar na diversidade de pensamento. E uma coisa que eu procuro pautar sempre a minha vida é confiar naquela expressão: se queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. O que nos remete ao seguinte: significa e implica em um repensar constante. Não se acomode, não se acostume às coisas. Elas estão mudando. O que você precisa ver é a velocidade com que você vai acompanhar. Que a mudança está acontecendo, está. Não tenha dúvida. Com certeza. Daniel, muito obrigada por sua disponibilidade e pela profundidade das reflexões que compartilhou conosco. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes saem desse episódio com uma compreensão bem mais ampla desse tema. Dan, de novo, foi um grande prazer receber você aqui no Papo de DHO. E, francamente, eu espero reencontrá-lo em uma próxima oportunidade para seguirmos discutindo assuntos tão relevantes para o futuro das organizações e das relações de trabalho. Afinal, você é o meu especialista em relações trabalhistas e sindicais. Aline, Luiz, olha, quero agradecer mesmo a vocês, é sempre um prazer. Aline, ele não quis comentar há quanto tempo nos conhecemos, porque ele tem medo de entregar a idade. Mas já faz algum tempo, e mais do que isso, uma amizade sólida e muito... Luiz é um amigo muito querido. Eu agradeço a vocês, a Aline, a maneira como tem estruturado esse podcast, eu tenho acompanhado outros colegas e estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado mesmo, gente. Um abraço para vocês. Nós que agradecemos. E a você, que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outros profissionais, siga o Papo de DHO e acompanhe nossos próximos episódios. Até breve!